Olá, crianças, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira aula de Ciências Sociais e a gente vai começar com o nosso livro 3. Então, peguem o livro para poder acompanhar, ok? Vamos lá! Bom, o tema da nossa aula de hoje é linguagens na história. Se eu perguntar a você o que é linguagem, com certeza você vai me dizer que é falar. Linguagem vem de língua, então deve ser falar. Você está certo, mas não é só isso. Preste atenção. Quando a gente observa essas senhoras conversando, a gente não sabe o que elas estão falando. Porém, a gente pode fazer algumas deduções. Por exemplo, elas estão felizes, estão sorrindo. A gente pode imaginar também que o assunto que elas estão conversando é um assunto que traz alegria. Pode ser algo engraçado, pode ser uma lembrança boa, mas elas estão sorrindo. Então, a expressão de alegria, olha a mãozinha da senhora que está no meio, né? A mão da senhora da direita, de blusa amarela, que está assim, ó, com certeza ela está falando alguma coisa, não, contando alguma coisa, lembrando alguma coisa, tá? Então, a gente não precisa ouvir o que elas falam, mas a gente está entendendo. Por quê? Os nossos gestos, as nossas expressões, elas também são linguagens. A gente consegue também transmitir mensagens através disso. Ou seja, linguagem é uma maneira de você transmitir algo que você quer, que você pensa, que você sente para o outro. Se fazer entender. Não necessariamente você precisa usar a sua voz. Às vezes a gente nem quer passar uma mensagem para ninguém, a gente queria ficar quietinho no nosso canto, mas a nossa expressão, ela já mostra. Às vezes você não quer mostrar que está triste, que está chateado com alguma coisa, mas alguém chega perto de você e já pergunta, né? Você está triste? Por que você está chateado? Ou seja, você passou essa mensagem, e isso é uma linguagem, é quando você passa a mensagem para alguém, uma certa mensagem para alguém, tá? As linguagens, elas podem ser, como eu já falei, verbais, usando a fala, ou não verbais. Além dos gestos e expressões, existem linguagens não verbais que existem em toda a cidade, tá? Que são para toda a sociedade, universal. Tá? Por exemplo, os sinais. Aqui ninguém precisa me dizer, porque eu já sei essa linguagem do trânsito, que quando está verde, o motorista pode passar. E quando está vermelho, o motorista precisa parar. É uma linguagem que já é conhecida pelos motoristas, né? E por muitas pessoas também que não dirigem. A sociedade ela precisa conhecer até para atravessar. Eu preciso saber que eu só posso atravessar quando o sinal estiver vermelho para os motoristas. Tá? Aqui também as placas de trânsito, olha aqui, ninguém precisa dizer, mas a gente só de olhar essa placa, esse símbolo, a gente vê que aqui nessa estrada a gente só pode andar, né? O motorista só pode dirigir no máximo 50 km por hora. Também existe, olha só, a arte. A arte é uma linguagem não verbal riquíssima, né? A arte, ela pode usar a língua? Pode, ela usa a língua quando, por exemplo, alguém faz um poema, escreve um poema, né? Quando alguém cria uma música, né? A música é uma linguagem verbal. Porém, existem artes também que não usam a linguagem verbal. Por exemplo, uma escultura. A moça está aqui parada, observando, olhando essa escultura, tentando entender qual a mensagem aquele artista plástico queria transmitir para quem visse a sua escultura, para o público. Existem também as pinturas, os desenhos, né, os cartoons, que também não usam linguagens verbais, são linguagens não verbal. Vamos falar mais um pouquinho do símbolo. Olha como é que acontece a linguagem não verbal também, as outras placas que existem espalhadas pela cidade, pelos locais.
Quando um motorista observa essa placa, ele já sabe que ele tem que passar por essa rua ali onde está a placa devagar, porque é um local onde crianças circulam com os pais, pois tem escola. A gente também já sabe, mas apesar dessa advertência aqui, essa observação tem que ser para um motorista para ele poder passar devagar. Por exemplo, essa aqui, ó, essa aqui para todos. Quando a gente vê esse tipo de símbolo, significa que aquele objeto, geralmente isso aqui aparece em produtos, né? Em alguns produtos específicos. E aí, quando a gente observa, a gente sabe que aquilo ali é venenoso. Aquilo ali pode até causar a morte. Então, ó, não é para qualquer um usar, não pode mexer de qualquer forma, porque é venenoso. Quando a gente observa isso aqui, a gente sabe, geralmente tem isso aí vem preso em produtos ou em prateleiras de lojas, né? Às vezes aparece esse tipo de símbolo, mostrando que aqueles objetos ali, ou aquele objeto, ele é quebrável, então tem que ter cuidado, às vezes até para transportar, né? Às vezes você compra alguma coisa e vão entregar na sua casa. A pessoa que vai entregar, o entregador, ele vai, com certeza, vai ver um símbolo desse e vai saber que aquele produto ali, ele tem que manusear, ele tem que transportar com muito cuidado, porque ele é quebrável, tá? É de vidro. E essa aqui, geralmente, esse símbolo aparece em bibliotecas, em hospitais, em laboratórios de informática, mostrando que naquele local não pode fazer barulho, não pode falar alto. Ou você fala baixo, ou você não fala, tá bom? Porque é um local que precisa de silêncio. Então, esses são alguns símbolos que existem por aí, que servem também como linguagem, uma linguagem não verbal, que não precisa ser falada, a gente só de olhar o desenho, a imagem, a gente entende, né? Estudiosos acreditam que a primeira forma de escrita aconteceu na Mesopotâmia. E eles chamaram essa escrita, tá aqui nessa pedra, nessa placa, de cuneiforme. Antes dessa escrita, acredita-se bem lá na era primitiva, né, que eles conversavam, ou que eles falavam, aliás, eles se comunicavam através de gestos, principalmente, de expressões, apontamentos. Depois começaram a desenhar nas pedras. Lembram das pinturas rupestres? Formas de linguagem. Ali eles estavam querendo se comunicar. Isso é que a linguagem faz, né? Nos proporciona a comunicação entre as pessoas, se fazer entender. Então eles começaram a desenhar nas pedras. Daí começaram também a falar, a colocar nomes em objetos. Acredita-se que foi dessa forma que aconteceu. E depois, quando eles deixaram de ser nômades e começaram a se estabelecer, né, se tornaram sedentários e começaram a se estabelecer em alguns locais fixos, formando as cidades, vieram também, junto com a agricultura e com a pecuária, vieram também a necessidade de se criar a escrita para se comunicar, assim como os números para contar. A gente já conversou sobre isso em matemática. Tá? Então, alguns estudiosos acreditam que a primeira escrita, a mais antiga, surgiu na Mesopotâmia. Outros estudiosos acreditam que a escrita ela começou em vários lugares simultaneamente, ao mesmo tempo. E aí cada povo foi criando a sua escrita, a sua língua. Não é à toa que a gente tem línguas diferentes em todo o mundo, muitas línguas e muitas escritas diferentes também. A nossa escrita, a escrita portuguesa, a língua portuguesa foi influenciada também pela linguagem árabe, pela língua árabe, né? A gente fala, na verdade, a nossa língua, ela é o português, né? Mas, porém, não é o do Portugal. A língua português de Portugal é o português lusitano. O nosso português sofreu algumas mudanças por influência de outros povos também. Os próprios índios que já estavam aqui no Brasil, né? Então, tem palavras do dialeto
da língua indígena que a gente fala. Até hoje, o nosso livro até traz algumas. Deixa eu olhar aqui para vocês. Por exemplo, o jacaré, né, vem também da língua indígena, origem indígena. Ó, jacaré, paçoca, arapuca. Essas são só alguns exemplos, tem muito mais. E também quando os africanos vieram para cá como escravos, eles também trouxeram, além da sua cultura, que também existe até hoje no nosso meio, eles também trouxeram um pouquinho da língua deles também. Por exemplo, batuque, cafuné, chuchu, entre outros. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muito mais palavras, tá? Desses dois povos. E árabe também, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai para as atividades. Vocês vão fazer no exercício de aplicação da página 239 à página 241. Não é para fazer o módulo todo, é só até a página 241. Combinado? São só essas 3 páginas que vocês vão fazer. Na próxima aula, nós vamos fazer algumas atividades juntos para não ficar muita coisa para casa. Tá bom? Aí a gente faz junto com a tia Georgia e o restante na próxima aula. Tá bom? Um beijo. Apesar que eu nem preciso dizer, né? Mas eu sei muito bem que vocês sabem que o meu rosto, a minha expressão é de saudade. Então, ó, sem falar.